os americanos adoram histórias sobre gangsters, muitas vezes com apelidos como o Narigudo ou Joey Baga Donuts. Mas existem tantas histórias grandiosas sobre a máfia japonesa, também conhecida como Yakuza, que são menos famosas aqui nos Estados Unidos e não foram mitificadas pelos filmes americanos. Então, hoje vamos explorar alguns dos fatos mais incríveis sobre chefes famosos da Yakuza. Antes de falarmos sobre espadas e crimes, inscreva-se no Weird History. Depois, comente quais outras organizações criminosas você quer conhecer. Fãs da Yakuza, deixem o controle e descubram a história real. Kenichi Shinoda é menos uma figura histórica e mais um criminoso de verdade, ainda em atividade hoje. Ele é o atual chefe da Yamaguchi-gumi, a maior organização Yakuza do Japão. Você talvez conheça as máfias americanas, onde o chefão às vezes coloca o filho no comando. Já na Yakuza, é preciso subir na hierarquia, como fez Shinoda. No início dos anos 1960, ele entrou para a Hiroto-gumi, uma organização afiliada relativamente pequena da Yamaguchi-gumi, em Nagoya, a quarta maior cidade do Japão. Com o tempo, Shinoda acumulou poder na organização e acabou reformando seu grupo local como sua própria gangue, a Kodokai. Na década de 1970, Shinoda foi preso e acusado de matar um chefe rival com uma maldita espada samurai. Ele acabou cumprindo 13 anos atrás das grades pelo crime. Mas é claro, esse não é o fim da história de Shinoda. Após ser libertado, ele mais uma vez assumiu o controle do Kodokai e expandiu seu território, incluindo um avanço ousado e sangrento na região de Kanto, no Japão, que havia sido amplamente fechada para os Yamaguchi. Em 1997, um de seus seguranças foi pego pelas autoridades portando uma pistola ilegal. Em 2005, ele estava posicionado para assumir toda a organização Yamaguchi do antigo chefão Yoshinori Watanabe. Mas ele cumpriu 6 anos de prisão por conspirar com seu segurança para esconder a arma, sendo preso poucos meses após assumir a família Yakuza mais poderosa do Japão. Após sair da prisão em 2011, ele assumiu o comando da organização. No ano seguinte, Shinoda estava entre os criminosos estrangeiros contra os quais o presidente Barack Obama impôs sanções, junto com seu segundo no comando, Kiyoshi Takayama. A lista também inclui o infame Kamura da Itália, o Brother Circle da Rússia e o cartel Los Zetas do México. Com amigos assim, ainda livres hoje, Shinoda rejeita muitos símbolos tradicionais do cargo, viajando de trem em vez de limusine, e ficou famoso por parar em barraca de rua para comer lamen antes de um banquete luxuoso da Yakuza em sua homenagem. Que sujeito admirável! Yoshinori Watanabe, o antecessor imediato de Shinoda como chefe da Yamaguchi-gumi, também foi um líder bem-sucedido, comandando o clã durante um período tumultuado de 1989 até meados dos anos 2000, depois de Shintas. Em 1992, o governo japonês aprovou uma lei anti-gangues e intensificou a repressão à Yakuza, levando Watanabe a agir de forma mais discreta e menos violenta. Após o terremoto de 1995, Watanabe fez a gangue distribuir mais de 1 bilhão de ienes em ajuda e refeições gratuitas aos sobreviventes como estratégia de relações públicas. Então, tudo está perdoado. Conhecido pelo apelido de Senhor Gorila, devido à sua aparência, Watanabe era um homem que fez a própria fortuna e prosperou dentro da organização Yakuza. Ele ficou famoso por passar alguns anos da juventude fazendo macarrão, mas deixou o ramo alimentício para entrar no crime. Isso sim é crescer. Outro ex-chefão da Yamaguchi-gumi foi Kazu Taoka, às vezes conhecido como o padrinho dos padrinhos, ou o padrinho japonês. Órfão, ele foi criado para ser um lutador de rua pela infame figura do crime japonês Noboru Yamaguchi, que foi apenas o segundo homem a liderar o notório clã Yakuza. Como lutador, Taoka era chamado de Urso por seu ataque típico de arrancar os olhos do oponente com as garras.
De alguma forma, no boxe clássico japonês, isso era uma manobra permitida. De 1937 a 1943, Taoka ficou preso por assassinato. Mas, ao ser libertado, ele subiu de posição dentro da gangue Yamaguchi. Aos 33 anos, apenas 3 anos após sair da prisão, Taoka já atuava como presidente e principal dirigente da organização. Criminoso visionário, Taoka percebeu que os negócios da Yamaguchi, como roubo de cargas e venda no mercado negro, eram pequenos demais. A gangue precisava dominar todos os negócios de transporte marítimo no movimentado porto de Kobe após a Segunda Guerra Mundial. Assim, ele transformou os Yamaguchi de uma pequena gangue em um sindicato internacional do crime, que chegou a ter mais de 10 mil membros em seu auge. Mas elevar seu grupo a esse nível de destaque também o tornou um alvo maior. Em 1978, um membro da gangue rival, Matsudo Gumi, conseguiu atirar em Taoka, acertando-o na nuca. Após correr ao hospital em seu Cadillac blindado, escoltado pela polícia, Taoka sobreviveu à tentativa de assassinato. O agressor, Kiyoshi Naruma, não teve a mesma sorte. Ele foi encontrado assassinado apenas algumas semanas depois, em uma encosta de montanha em Kobe. Taoka viveu por mais 3 anos até sucumbir a um ataque cardíaco em 1981. Sua viúva, Fumiko, herdou brevemente o controle do clã antes de nomear um sucessor, Masahisa Takenaka, em 1984. Policiais salvando a vida de um chefe de gangue é comum na Yakuza, onde as atividades das gangues são amplamente compreendidas, toleradas e até praticadas pela elite dominante. Uma figura infame da Yakuza, que mostra o livre trânsito entre a vida criminosa e o Estado de Direito, foi Yoshio Kodama, conhecido como Kurumaku, ou articulador e intermediário nos bastidores. Quando jovem, no Japão dos anos 1920, Kodama tornou-se um radical político e entrou para vários grupos nacionalistas de extrema-direita. Seu trabalho uniu milícias paramilitares de direita e gangues Yakuza, arrecadando fundos com exportação e venda de ópio, além de espalhar propaganda e reprimir a resistência ao domínio japonês na Coreia e Manchúria. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ocupou vários cargos para o Japão Imperial, como operar uma rede de espionagem, contrabando de drogas e saque de obras de arte. Por seus esforços, Kodama foi promovido ao posto de contra-almirante na Marinha Imperial Japonesa. Após a derrota do Japão, Kodama teria pensado em cometer suicídio ritual, como muitos colegas, mas desistiu. Parecia meio bagunçado. Ele fez um acordo com a Yakuza para esconder sua riqueza ilícita. Em 1946, foi preso pelos Estados Unidos como criminoso de guerra. Apenas 2 anos depois, o governo dos Estados Unidos percebeu que esse experiente veterano da espionagem, desconfiado dos chineses e anticomunista, poderia ser útil. Pelos anos seguintes, Kodama comandou várias operações, seja em nome da CIA ou com o conhecimento direto deles. Em 1960, ele usou capangas de direita e gangsters da Yakuza para garantir a segurança nas ruas e reprimir protestos liberais antes da visita do presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, ao Japão. Quando uma estudante universitária foi morta, Eisenhower cancelou a visita. A carreira de Kodama como figura influente e articulador da direita terminou no início dos anos 1970, após ficar evidente que ele recebeu subornos da fabricante aeroespacial Lockheed para promover seus interesses no Japão. Um colega ultranacionalista, o ator Mitsuyasu Maiano, ficou tão desiludido com essa notícia que tentou matar Kodama voando com um avião contra sua mansão. Mas o avião de Maiano atingiu o cômodo errado e Kodama saiu ileso. A figura sombria, mas marcante na história, só faleceu em 1984, quando sofreu um derrame enquanto dormia. Outro Yakuza, com laços importantes e duradouros com o governo, era Taramasa Goto. Ele foi o fundador da Goto Gumi, sediada em Fujinomiya, a maior facção da Yamaguchi Gumi em todo o Japão. No auge de sua carreira, ele era considerado o chefão do crime mais poderoso de Tóquio, e o jornalista Jake Adelstein o apelidou de John Gotti do Japão.
Ele também foi, por vários anos, um informante do FBI. Em 2001, Goto fez um acordo especial com o governo dos Estados Unidos para voar até Los Angeles, furar a fila de transplantes e receber um fígado novo no centro médico da UCLA. Ele até recebeu tratamento personalizado do renomado cirurgião de fígado Dr. Ronald Busuttil, de volta ao Japão. Isso mesmo, atendimento domiciliar. Também se acredita que Goto obteve tratamento similar para alguns de seus principais tenentes. Eles bebem muito na Yakuza, então problemas no fígado são comuns. Em troca, Goto pagou aos Estados Unidos $1.000 e concordou em repassar informações internas sobre as atividades da Yakuza para o FBI. Apesar de parecer ter ajudado a expor os crimes de Susumu Kageyama, o imperador dos agiotas, as autoridades dos Estados Unidos consideraram que a maioria das informações enviadas por Goto era em grande parte inútil. Mais tarde, ele se aposentou completamente do crime e se tornou um monge budista, mudando seu nome para Chue e desafiando qualquer um a dizer algo sobre isso. Em 2007, Tetsuya Shiro, um ex-líder do grupo Yakuza Suishinkai de Nagasaki, foi preso por atirar e matar o prefeito de Nagasaki, Ichio Ito. O motivo de Shiro não foi uma grande vingança de filme de máfia, mas sim uma simples rixa fora de controle. Um dos carros de Shiro foi danificado em um canteiro de obras público em 2003 e ele nunca se sentiu compensado. Anos depois, ele se irritou novamente quando uma construtora ligada à sua gangue foi barrada de obter um contrato público lucrativo. Após essas duas ofensas pessoais e enfrentando uma situação financeira desesperadora, Shiro começou a planejar o assassinato do prefeito. Talvez preencha um formulário ou fale antes com seu vereador, Shiro. Em 17 de abril de 2007, Shiro abordou Ito fora de seu escritório de campanha quando ele saía e atirou 2 vezes em suas costas. Shiro foi rapidamente preso pela polícia, dizendo a eles que originalmente planejava se matar imediatamente após o crime. As autoridades concluíram que o assassinato não foi uma ação oficial da Yakuza, mas fruto de um rancor pessoal de Shiro e de circunstâncias desesperadoras. Toda a sua gangue, a Suishinkai, se dissolveu voluntariamente após o incidente. Shiro foi condenado à prisão perpétua em 2009 e faleceu na cadeia em 2020. Uma lenda ainda viva da vida na Yakuza é o ex-Kuru, o líder Kai, Satoru Nomura, que atualmente cumpre prisão perpétua após escapar por pouco da pena de morte por seus crimes. Ex-jogador que não concluiu o ensino médio, Nomura tinha 20 e poucos anos ao entrar na Yakuza, ganhando fama com golpes imobiliários e comandando cassinos ilegais. Uma figura infame do submundo, Nomura teria tido, em certo momento, mais de 1.200 membros servindo diretamente sob seu comando. Entre seus feitos mais conhecidos estão mandar matar um policial aposentado e esfaquear uma enfermeira em uma clínica estética após insatisfação com o procedimento. O momento mais notório de Nomura não ocorreu durante sua carreira criminosa, mas sim durante seu julgamento. Em 2014, ele foi preso por envolvimento no assassinato de Kunihiro Kajiwara, o ex-líder de um importante sindicato de pescadores. Enquanto já era acusado, Nomura enfrentou novas acusações por outros crimes e por tentativas de assassinato, incluindo o ataque a uma enfermeira de cirurgia estética. Em 2021, Nomura se tornou o primeiro chefe da Yakuza a receber uma sentença de morte, embora isso tenha sido reduzido para a prisão perpétua em março de 2024. Ao ouvir a sentença de morte, Nomura ficou famoso por ameaçar o juiz, dizendo: "Eu pedi um julgamento justo, mas isso não é nada justo. Você vai se arrepender disso para sempre." Considerando que a sentença acabou sendo reduzida, talvez ele tenha feito ao juiz uma oferta irrecusável. E você, o que acha? Qual desses chefes do crime era o mais intimidador? Conte pra gente nos comentários abaixo e, aproveitando, confira alguns desses outros vídeos do Weird History.